Olá pessoal, tudo bem? Professor Davi falando. A gente vai continuar então no estudo da apostila autorregulada, tá? Essa apostila aí que muitos de vocês estão recebendo pelo correio. Quem não recebeu é só ir na nossa primeira aula da plataforma que vai estar o arquivo dessa apostila. Vou trabalhar hoje com a segunda aula, tá bom? Tá aí, ó, aula 2, misturando as ideias. Está na página 11 da apostila. Eu não, eu vou, como eu falei acho que na outra aula, eu vou tratar dos assuntos, né, que ele apresenta para vocês aí nessa apostila. Lógico que a minha abordagem não é uma cópia da apostila, tá, pessoal? Então é importante que vocês leiam o material, assistam o vídeo, tá? De uma forma assim complementar do estudo de vocês, né? Como a gente está trabalhando à distância, os vídeos, né, esse material que vocês receberam é a única forma que a gente tem de interagir, né, de evoluir, né, nesse aprendizado, tá? Depois vai ter uns exercícios, são exercícios relativamente simples, tá? Não acredito que você tenha algum tipo de dificuldade, não. Ele começa a trabalhar com a ideia de substância simples, né, e substância composta. Vou colocar aqui um exemplo, primeiro exemplo, para apresentar para vocês aí, de repente, alguns não tenham ainda muito assim, nunca tenham trabalhado com química, né? Substâncias simples são aquelas formadas unicamente por átomos de um mesmo elemento químico, tá? Então, átomo, essa palavra provavelmente você já ouviu falar, mais à frente a gente vai trabalhar com mais profundidade, tá? Mas você também já deve ter sido apresentada a tabela periódica, né? A tabela periódica ela representa lá todos os elementos, né, naturais, né, artificiais que a gente tem. Como é que são representados os elementos químicos? Os elementos químicos eles estão lá na tabela periódica através de uma representação, né, que envolve letras maiúsculas e minúsculas. Tá? Alguns elementos químicos são representados por uma única letra e alguns por duas. Mas o que acontece? Um elemento químico ele sempre é representado por uma letra maiúscula, acompanhado ou não de uma letra minúscula. Então, olha só, para você identificar uma substância simples, né, como está aí na definição, elas são formadas unicamente por átomos de um mesmo elemento químico. Mas assim, é muito complicado, porque você ainda não foi apresentado ainda muito bem a ideia de átomo, não tem isso muito claro no seu entendimento ainda de química. Então olha só, eu tenho aqui ó, gás e hidrogênio. O gás hidrogênio ele tem uma fórmula química que está representada aqui, ó, dentro desses parênteses, ó, é o H2. Então vamos lá. Eu tenho aqui ó, a letra H maiúscula, ela é o símbolo químico do hidrogênio, tá ok? Então em qualquer fórmula química, quando você vê um H maiúsculo, é o símbolo químico do hidrogênio. Ao invés de eu escrever hidrogênio, eu coloco um H maiúsculo, que assim facilita o teu entendimento, fica menos. É sempre a ideia da química sempre é simplificar na sua representação. E aqui eu tenho um 2 e esse 2 indica quantidade, quer dizer, então eu tenho dois átomos de hidrogênio para formar o gás hidrogênio. Eu só não tenho uma letra maiúscula. Sempre que eu tiver uma única letra maiúscula, é porque eu só tenho um tipo de átomo formando essa substância química. Então isso aqui vai ser uma substância simples. Olha só o gás oxigênio. Você conhece, com certeza, já ouviu falar nas suas aulas de ciência, de biologia. Fórmula química dele está aqui, ó, O2. Eu tenho aqui ó, o O maiúsculo, mais uma vez aqui, ó, esse 2 indica a quantidade, quer dizer, o gás oxigênio ele é formado por dois átomos de oxigênio. Só tem uma letra maiúscula, então é uma substância simples. Ferro. Eu tenho a letra maiúscula F e o E minúsculo. Como eu só tenho uma letra maiúscula, eu só vou ter um tipo de átomo, que é, no caso, aí, o átomo de ferro. Então é uma substância simples. Quer dizer, às vezes essa definição pode te assustar, né? São aquelas formadas unicamente por átomos de um mesmo elemento químico. Mas assim, em termos de representação química,
fórmula molecular, como essas aí que estão entre parênteses, você vai olhar a quantidade de letras maiúsculas, tá? Por mais que você não conheça todos os símbolos químicos, né? Até mesmo quem já teve aula de química, né? Mas você vai saber sempre que uma letra maiúscula corresponde a um tipo de átomo. Então, se eu tenho uma fórmula molecular onde eu só tenho uma letra maiúscula, ele vai ser formado por um único tipo de átomo, tá? As compostas vão ser justamente diferentes do tipo anterior que a gente viu, né? Eu vou ter, formado por átomos mais de um tipo de elemento químico. Quer dizer, eu vou ter mais de uma letra maiúscula. Vamos analisar aqui, gás carbônico, substância também que com certeza lá das aulas de ciência você já ouviu falar. Eu tenho a letra C maiúscula e tenho a letra O maiúscula. O C representa o carbono, o oxigênio. O 2 aqui é a quantidade de oxigênio, né? CO2. Então eu já tenho dois elementos químicos. Por que eu sei que eu tenho dois elementos químicos? Dois tipos de átomos. O átomo carbono, que é o C maiúsculo, e o átomo do oxigênio, que é o O maiúsculo. Cloreto de sódio. Vamos ver aí o cloreto de sódio. Eu tenho o N maiúsculo e o A minúsculo. Aqui é a representação do elemento químico sódio. Repara que eu tenho duas letras, mais uma maiúscula e uma minúscula. Isso pode acontecer, tá ok? No caso, Na, sódio. Então aqui eu tenho um tipo de átomo. E aqui eu tenho o C maiúsculo e o L minúsculo. O L minúsculo no computador, pessoal, ele fica dessa forma, tá? Muita gente acha que isso aí é um I, mas não, é um L, tá ok? É o L minúsculo. Esse aqui é o símbolo químico do cloro. Então eu já tenho dois tipos de átomo aqui, né? O do sódio e o do cloro. Então é uma substância composta. O álcool, fórmula molecular do álcool. Eu tenho o C maiúsculo, o H maiúsculo, tenho aqui o O maiúsculo e tenho aqui novamente o H, né? Então eu tenho o cloro, eu tenho o carbono, perdão, é o C. Eu tenho o hidrogênio, os dois H's é o hidrogênio, e aqui eu tenho o oxigênio. Então eu tenho três tipos de átomos, substância composta também. Então simples, eu só vou ter um tipo de átomo formando aquela substância composta. Eu vou ter mais de um, 2, 3, 4, por aí vai. Como é que eu posso dizer para vocês que estão começando a estudar que vocês vão poder identificar isso sem problema? Vai pela quantidade de letra maiúscula, tá? Mais à frente, quando a gente trabalhar a tabela periódica, tudo isso a gente vai rever isso com mais cuidado, tá? Mas alguns elementos químicos, alguns átomos são representados por letras maiúsculas e minúsculas, tá? Mas sempre cada átomo vai ter uma letra maiúscula. E aí ele entra na questão de misturas, tá? Mistura vai entrar um termo aí que com certeza vocês também já tiveram algum tipo de contato, que é chamado, vamos para o conceito de misturas antes, né? Mistura a gente pode entender como uma associação de duas ou mais substâncias diferentes sem proporções fixas e definidas. Quer dizer, eu vou estar unindo, né, duas substâncias diferentes. E a partir dessa união de duas substâncias diferentes, eu posso ter uma mistura que eu vou chamar de homogênea. O que é ser homogênea? Homogênea é quando você olha para a mistura, tá? E a olho nu você não consegue distinguir onde está as duas substâncias que no mínimo você reuniu, né? Por exemplo, imagina aqui que eu pego esse copinho de água e coloco aqui um pouquinho de sal. E misture isso aqui. A olho nu você vai conseguir ver onde está o sal? Não, você aparentemente vai achar até que só tem água ali, né? Então isso é ser homogêneo. Em todos os pontos, esse sistema formado entre a água e o sal vai ter características iguais. Você não consegue distinguir onde é água e onde é sal. Para você é uma coisa só, mas você sabe que adicionou ali um pouquinho de sal, né? Até mesmo, pessoal, esse prefixo homo aqui, ele quer dizer igual, tá?
Quer dizer, essa mistura ela vai ser igual em todas as suas partes. E em contraposição da homogênea, eu vou ter o que eu chamo de heterogênea. Tá? O heterogêneo, eu consigo a olho nu distinguir as substâncias. Ó. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui o óleo, eu tenho aqui a água, eu tenho aqui a areia, tá vendo? Quer dizer, eu tenho 3 porções ali que eu consigo distinguir, 3 substâncias diferentes. Isso aqui eu posso chamar de fase do sistema, tá? Ó, aqui eu tenho uma fase, aqui eu tenho uma segunda fase, aqui eu tenho uma terceira fase. Então eu tenho 3 fases. Por isso que é um sistema heterogêneo. O heterogêneo ele vai ter sempre mais de uma fase. Lá naquela mistura que a gente viu de água e sal, a gente tinha uma coisa única, né? Aqui não, ó, eu tenho 3 regiões bem diferentes entre si. Então, ó, como está aqui, ó, mistura heterogênea é a mistura que não apresenta as mesmas características em toda a sua extensão. Até mesmo ó, esse hétero aqui, pessoal, hétero quer dizer diferente, tá? Então, o homogêneo é aquela mistura que vai formar um sistema igual e heterogêneo é uma mistura onde eu tenho pontos diferentes. E cada ponto diferente da minha mistura eu chamo de fase, tá? Então, no caso aqui, essa fotinho aí que eu coloquei, ela tem 3 fases. A fase do óleo, a fase da água e a fase da areia. Aí ele entra nas questões das propriedades específicas da matéria, que são 3. Ponto de fusão, ponto de ebulição, a gente trabalhou na aula 2 que está na plataforma, tá? Então, se de repente você não viu a aula 2, é legal que você dê uma olhada para você relembrar esses conceitos. A gente tem ali um exercício ligado a ponto de fusão e ponto de ebulição. Tá? E a novidade dessa aula é a densidade, que a gente vai ver no próximo slide como é que ele apresenta a densidade para vocês. Por que isso aí essas 3 propriedades são chamadas de propriedades específicas? Porque cada substância vai ter valor de densidade, ponto de fusão e ponto de ebulição característico, tá? Então, se você tem lá no laboratório uma substância que você não sabe qual é essa substância, né? Você não sabe o que é aquilo, você vai fazer uma análise, né? Você tem que descobrir. Se você tiver essas 3 características, você descobre qual é aquela substância. Pode ser que tenham substâncias densidades, né, iguais, ponto de fusão igual, ponto de ebulição igual, mas as 3 características juntas nenhuma tem. Por isso que isso aí é chamado de propriedade específica da matéria, que é realmente o que caracteriza a substância. Tá? A densidade, ele apresenta assim, exatamente como eu estou colocando aqui. Né? A densidade é uma relação matemática, como você pode ver aqui, ó. Isso aqui é uma fórmula matemática de divisão, né? Onde D é a densidade, M é massa, grama, quilograma, e V é volume, né? Litros, ml. Ele apresenta essa relação e não desenvolve isso aqui. Né? Mais à frente a gente vai ver que a gente pode calcular a densidade, né? E entender também como é que a densidade influencia na questão de quando um sólido, né, ele afunda num líquido ou ele boia. Mas aí é uma coisa assim que a gente vai ver mais para frente. Mas tá aí a fórmula da densidade. O que realmente os exercícios trabalham de uma forma assim bem contundente são os gráficos, tá? Na aula 2, a gente trabalhou com os gráficos de ponto de fusão de ebulição em uma outra perspectiva. A gente trabalhou da seguinte maneira: tendo uma substância ponto de fusão X e ponto de ebulição Y, se ela tiver numa temperatura ambiente de 20 graus, 30 graus, e qual estado físico ela vai estar? Aí a gente construía aquele gráfico e resolvia. Esse gráfico aqui, ó, esse tipo de gráfico que a gente vai analisar agora, ele é temperatura por tempo. Se você lembrar lá do gráfico que a gente trabalhou na aula 2, não tinha essa variável tempo aqui. Esse eixo ficava até sem variável, a gente só trabalhava com temperatura. Então, sempre que tiver temperatura por tempo, o perfil do gráfico vai ser algo parecido com isso aí que vocês estão vendo.
E mais uma vez, a gente nunca deve esquecer que a temperatura de ebulição e temperatura de fusão ela é influenciada pela pressão. Então, sempre que a gente faz um gráfico como esse, a gente está considerando a pressão constante, tá? Porque a pressão influencia na temperatura de fusão e de ebulição. Mas olha só, dito isso, o que os exercícios cobram bastante? Eles cobram para você identificar quando ele apresenta um gráfico de mudança de estado físico, quando esse gráfico representa uma substância pura. E quando é que ele vai representar uma substância pura? Esse gráfico de substância pura, ó, que a gente está vendo, ele tem como principal característica a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição com valor fixo. Como assim valor fixo? Ó, repara aqui, ó, vamos começar aqui. Ó. Eu tenho aqui a substância abaixo da sua temperatura de fusão. Se está abaixo da temperatura de fusão, vai estar no estado sólido. Esse gráfico aqui é um gráfico de aquecimento, tá? Por que ele é um gráfico de aquecimento? Porque como você pode perceber, ó, a temperatura ó, está aumentando, tá? Eu posso ter gráficos de resfriamento também, mas de resfriamento a temperatura vai estar diminuindo, né? Esse aqui, como a temperatura está aumentando, é um gráfico crescente, né, em função da temperatura, ele é um gráfico de aquecimento. Então, olha só, aqui nesse ponto, ó, vamos voltar para cá, a substância está no estado sólido. Por quê? Porque está abaixo da temperatura de fusão. Isso a gente viu no vídeo da aula 2. Então, como é um aquecimento, essa temperatura vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, chega na temperatura de fusão, mesmo que eu forneça calor para esse sistema, mesmo que eu aqueça esse sistema, tá ok? Essa temperatura vai se manter constante, ó. Por quê? Porque essa temperatura aqui vai estar ocorrendo a passagem do estado sólido para o estado líquido. Então, ó, abaixo da temperatura de fusão eu só tenho o estado sólido. No valor exato da temperatura de fusão, coexistem os dois estados físicos, sólido e líquido. E repara que esse valor de temperatura de fusão, ele tem aqui ó, um valor determinado. Ó. Tá vendo que tem um patamar? O gráfico para de subir. Com o passar do tempo, essa temperatura volta a aumentar. Mas aqui eu já tenho a substância só no seu estado líquido. Houve a mudança de estado físico. Então, se eu estou entre a temperatura de fusão e entre a temperatura de ebulição, a substância está no estado líquido. Isso a gente viu também na segunda aula. Continua aquecimento, ó, chego ó, na temperatura de ebulição. Mais uma vez, por mais que eu forneça calor para o sistema continua com uma temperatura fixa. Ó. Continua no mesmo patamar. E coexistem os estados líquido e aqui o que ele chama de vapor, tá? Que a gente pode entender aí como estado gasoso. E ali, ó, passa determinado tempo, tá vendo? Ó, aqui é a variável tempo, ó. Passa determinado tempo onde essa temperatura fica constante. Depois de determinado tempo ela volta a subir. Então, se eu falo em substância pura, eu tenho temperatura de fusão e de ebulição bem característicos, ó, bem determinados, valores fixos. O meu gráfico vai ter esse perfil, ó, crescente, fixo. Aí depois crescente, fixo novamente. Depois crescente de novo. Para vocês entenderem bem a diferença, vamos analisar aqui o gráfico de uma mistura. Ó, repara que antes eu tinha um valor fixo de fusão. Ó. Aqui novamente temperatura e aqui novamente tempo. Tá? São as variáveis do gráfico. Mais uma vez eu começo aqui ó, no patamar onde a minha substância está no estado sólido, vou aumentando, vou aumentando, vou aumentando. Começa o processo de fusão, que é a passagem do sólido para o líquido, só que o valor da temperatura não fica fixo. Eu não vou ter um patamar de temperatura ali, um valor fixo. Não, ele para de subir com a mesma inclinação, tá vendo? Ó, se ele fosse com a mesma inclinação, ele viria para cá. Ele tem uma inclinação menor, mas ele não fica fixo. Então, repara que o gráfico aqui ó, apresenta um ΔT, ó, e não um ponto de fusão.
Ele mostra que a fusão ocorre no intervalo de temperatura e não num valor fixo. Então, ó, eu tenho um aumento de temperatura, chega no ponto de fusão, essa reta, ela diminui a sua inclinação, só que ela não fica constante. Passou do ponto de fusão, né? Parei de ter sólido e líquido ali, vou só ter estado líquido. Ele retoma a sua inclinação, está aumentando, está aquecendo. Quando ele chega aqui, ó, que seria o valor que ele começa a passar para o estado gasoso, mais uma vez ele não fica constante, ele tem uma redução da sua inclinação. E depois ele aumenta. Eu vou apagar aqui as observações que eu fiz, para você ver. Ó. Vamos comparar os dois gráficos de substância pura e mistura. Deixa eu apagar aqui também as observações que eu fiz. Ó, eu tenho um perfil onde eu tenho um gráfico crescente, onde eu tenho dois pontos fixos. Ali onde está sólido mais líquido, onde está líquido e vapor. Crescente, fica fixo. Crescente, fica fixo. Depois crescente. No mistura, eu não tenho esses pontos fixos. Eu não tenho um valor de temperatura constante em nenhum momento. Tá? Então essa é a diferença básica de uma mistura e uma substância pura. Eu tenho também as misturas eutéticas. A mistura eutética, ela meio que vai mesclar a característica de uma substância pura e de uma mistura. Como assim vai mesclar? Observa aqui, ó. Eu tenho, aqui no início do gráfico, ó. Aqui eu tenho o estado sólido, porque está abaixo do ponto de fusão, ó, vai aumentando, vai aumentando. Quando chega nesse ponto aqui, ó, que é o ponto de fusão, o valor de temperatura fica fixo, ó. Igualzinho a uma substância pura. Fica fixo, ocorre, ó, coexistem sólido e líquido, está ocorrendo a fusão ali. Quando para de existir sólido e só passa a existir líquido, o gráfico volta a registrar um aumento de temperatura. Quando ele chega na temperatura de ebulição, eu não tenho aquele patamar fixo da substância pura, né? Que seria algo assim, ó. Eu tenho uma reta, ó, que apesar de ter diminuído a sua inclinação, ela continua variada. Então eu tenho um ΔT, ó. Repara que aqui embaixo eu tenho, ó, PF, ó, ponto de fusão, um valor fixo e determinado. Aqui eu não tenho um ponto de ebulição, eu tenho uma variação, um intervalo de temperatura onde está ocorrendo a mudança de estado físico, do líquido para o gasoso. Tá? Então a eutética, ela tem um ponto de fusão fixo e o ponto de ebulição não é fixo. É como se fosse, ele mescla a característica dos dois gráficos. E a azeotrópica? A azeotrópica, assim como a eutética, também mescla características dos dois tipos de gráfico. Só que qual é a diferença? Se na eutética eu tinha um ponto de fusão fixo, na azeotrópica o ponto de ebulição que é fixo. Ó. Aqui, ó. Olha lá, tá lá o PE. Ó. Então, ó, se eu começar aqui embaixo do gráfico, ó, está no estado sólido, vai aumentando a temperatura, vai aumentando. Começou a passar para o estado líquido, eu não vou ter um valor de temperatura fixo. A inclinação do gráfico diminui. Então aqui está ocorrendo a fusão. Só que eu não tenho um valor de ponto de fusão. Ó. Eu tenho um ΔT. O que é o delta? É um intervalo de temperatura onde está ocorrendo a mudança de estado físico. Só que eu não tenho aquela retinha, ó. Eu não tenho um valor fixo e constante, eu tenho um valor variável. Passou tudo para o estado líquido, continua o aquecimento. Quando chega aqui nesse valor de temperatura, onde ocorre a mudança para o estado gasoso, aí a temperatura fica fixa. Então, quer dizer, nesse ponto aqui se comporta como uma substância pura e nesse ponto aqui se comporta como uma mistura. Como no caso é o ponto de ebulição que é fixo, a gente chama de azeotrópica. Tá ok? Os exercícios, pessoal, ele chama aí de atividade 2, começa na página 17, tá? Mais uma vez, são questões objetivas. Mas aí, como é que você vai resolver? Você vai justificar por que você escolheu. Então, por exemplo, na número 1, eu escolhi a letra C. Você vai justificar por que escolheu a letra C. Escolhi a letra C por isso, por aquilo.
sempre justificando, tá, pessoal? Apesar de serem questões objetivas, né? Eu quero que vocês justifiquem, tá? Então é isso, pessoal. Essa é a atividade 2. Essa parte de gráfica ele explora bem nos exercícios. E aquela parte também de identificar substância pura ou substância composta, tá ok? Qualquer dúvida pode falar comigo na plataforma. Assistam esse vídeo 1 a 2 vezes. O vídeo tem essa possibilidade, né, de você rever o conteúdo. Leiam a apostila e não deixem de fazer essas atividades, tá, pessoal? Essas atividades posteriormente serão utilizadas para fechar a nota de vocês. Todas essas atividades valem ponto. Não esqueçam disso. Tá ok? Então, obrigado e até a próxima.